Testemunho do irmão Perry Green, pastor do Tabernáculo de Tucson desde 1965, quando o irmão Branham lhe pediu para iniciar uma igreja naquela cidade. Minha família se mudou para Belmont, Texas, em 1949. Quando meu pai se tornou pastor da igreja evangélica Emanuel, pouco tempo depois ficamos sabendo que havia um homem chamado William Branham, que estava fazendo cultos de cura divina em Austin, Texas, que ficava a menos de 160 quilômetros de distância. Eu tinha 16 anos naquela época, tive o batismo do Espírito Santo e a experiência de falar em línguas. Eu já havia lido sobre cura divina, li todos os milagres descritos na Bíblia e cria neles. Eu já citava Hebreus 13:8, com 9 anos de idade, mas naquela época não fazia ideia do que aquilo significava. O irmão Branham estava no Coliseu de São Austin, no dia 23 de janeiro de 1950. Chegamos cedo o suficiente para nos sentarmos no piso inferior, na frente do púlpito, cerca de 11 fileiras para trás. Ao começar o culto, o primeiro palestrante foi o irmão Gordon Lindsay, seguido pelo irmão F. Bosworth. Depois o irmão Branham veio ao púlpito e, enquanto olhava para a audiência, disse: "Boa noite, amigos." Foi muito íntimo. Achei que ele estivesse falando comigo. Eu me levantei e me coloquei de pé na frente da plataforma, com a mão esquerda perto do púlpito, porque achei que o homem estivesse falando diretamente para mim. E ele falou. Quando ele chamou a fila de oração, cerca de 15 pessoas foram até a frente. Descobri que de onde eu estava era possível ver diretamente a fila de oração. Eu nunca havia visto uma antes e não sabia o que esperar. A primeira pessoa foi um garoto, 7 anos de idade, cego de nascimento. O irmão Branham pegou o garotinho pela mão e pediu para inclinarmos nossas cabeças enquanto ele orava pela criança. Ao final da oração, o garoto começou a olhar ao redor como se pudesse enxergar. Todos começaram a louvar ao Senhor. Meu pensamento foi: como podemos saber se o garoto era realmente cego? Seguraram um lenço em sua frente, o garoto o alcançou e o pegou. Colocaram o cabo do microfone e o garoto desviou. O irmão Branham disse: "Agora corra de volta para seu pai." O garoto se virou e olhou para a audiência de aproximadamente 11.000 pessoas. Ele nunca havia visto seu pai. Quando a criança foi chamada na plataforma, um homem veio e se pôs ao meu lado. Ele chamou o garoto pelo nome. A plataforma tinha cerca de 1,20 m de altura, e o garoto veio até a beira e andou até os braços do homem. Ele viu as lágrimas do homem e começou a tocar seu rosto para se assegurar que aquele era seu pai. Então ele colocou seus braços ao redor do pescoço do homem e olhou diretamente para mim. Eu sabia que havia acabado de ver um milagre. Aquele foi o começo da minha mudança de vida. Naquela reunião também havia uma mulher que trouxe um garoto de 6 anos de idade que nasceu sem os pés. O irmão Branham pegou o garoto no colo e pediu para ela tirar suas meias. Mais uma vez, pediu para que inclinasse nossas cabeças, o que eu fiz, mas fiquei olhando novamente para o irmão Branham enquanto ele orava. Eu não era o único olhando, porque no meio da oração pareceu que o irmão Branham havia derrubado o garotinho e muitas pessoas na audiência ficaram chocadas. Bem na frente dos meus olhos vi 2 pés sendo criados. Isso ainda me afeta hoje em dia. Quando vejo pés de algum bebezinho, alguma coisa mexe com a minha alma por causa daquele milagre que vi. Ainda enquanto eu chorava, uma outra senhora veio até a frente do irmão Branham
Ele tinha dito para aquelas na fila de oração: vocês precisam confessar seus pecados e colocá-los debaixo do sangue, porque eu não sou responsável pelo que ele me mostra. Assim que essa jovem mulher ficou diante dele, ele disse: você tem sido infiel ao seu marido. Toda a audiência ficou quieta imediatamente, exceto um homem que pulou e começou a gritar e correr em direção à plataforma. O irmão Branham se virou e disse: está tudo bem, deixem ele vir. Esse é o marido dela. Assim que o homem veio à plataforma, o irmão Branham disse-lhe: e você com aquela secretária ruiva na última sexta-feira à noite, em um motel? Vocês dois não pecaram contra Deus, pecaram um contra o outro. Vocês quebraram seus votos de casamento e precisam confessar e arrepender-se um com o outro, perdoar um ao outro, renovar seus votos, voltar para casa e ser fiel um ao outro. Que bom conselho! Anos mais tarde, perguntei-lhe se alguém tinha se arrependido e colocado seus pecados debaixo do sangue. Ele disse: isso é fácil, irmão Gri. Quando alguém confessa seus pecados, Deus é fiel para perdoar. Ele não somente perdoa seus pecados, mas também os esquece. Se ele os esquece, ele não pode mostrá-lo para mim. Então, qualquer coisa que ele me mostrar, eu sei que aquilo não foi confessado. Na noite seguinte eu voltei. Essa foi a noite em que foi tirada a foto da coluna de fogo em forma de ralo acima da cabeça do irmão Branham. Não vi a coluna de fogo, mas eu estava lá. Aquelas duas reuniões causaram algo em mim. Em 23 e 24 de janeiro de 1950, Deus se renovou para mim. Ele não era mais Jesus Cristo de ontem, de 2000 anos atrás. Ele era Jesus Cristo hoje. Eu o vi abrir olhos cegos, criar pés e dizer coisas secretas dos corações. Ele é o mesmo hoje. Ele não mudou. Na semana seguinte, o irmão Branham veio para Belmont, Texas. Eu conheci seu irmão, Howard, e ele me perguntou se eu gostaria de ser o motorista durante a estadia deles na cidade. Eu também era o organizador das reuniões e ajudava a enfileirar as pessoas na plataforma quando vinha para a fila de oração. Na última noite das reuniões, o Howard me perguntou se eu queria um cartão de oração. Eu tinha um problema no intestino. Naquela noite, meu número foi o primeiro a ser chamado. Eu ajudei a todos a se enfileirar, então tomei meu lugar na fila. Quando ele chamou a primeira pessoa na fila de oração, comecei a caminhar em sua direção. Quando cheguei perto de 2,5 metros ou 3 do irmão Branham, senti como se estivesse caminhado para um congelamento profundo. Ele disse: agora isso não vai te machucar. Isso é a presença dele. Eu sei exatamente o que ele quer dizer quando em um sermão você ouve ele dizer para as pessoas: isso não machucará. Ele viu a faixa de cooperador no meu braço e me agradeceu por ser um cooperador. Então disse: eu vejo que você tem um chamado em sua vida para pregar o Evangelho. Se alguma vez tive um chamado, aquele foi o momento. Ele disse: enquanto você estava sentado lá naquela cadeira, você tinha um problema no intestino. Você não tem mais. Desde aquele dia eu nunca mais tive aquele problema. Sendo aquela última noite de reunião, quando fomos para o carro após o culto, não conseguíamos abrir a porta do carro porque havia muita gente abarrotada ali. O Howard rastejou até o capô, entrou no carro pela porta do outro lado, onde não havia ninguém. Ligou o carro e abriu o teto, deixando o carro conversível. Então peguei o irmão Branham e o coloquei no carro. Ele tinha seus braços ao redor do meu pescoço e quando levantei ele orou por mim. Conheci Billy Paul Branham em 1952,
Quando fomos ao Instituto Bíblico do Sudoeste, em Oasis, Texas, ele era um veterano no colégio e eu um calouro na faculdade. Antes de eles perceberem que eu não era um assembleiano, fui votado para 7 diferentes ofícios, incluindo o de presidente da classe dos calouros e o diretor de vários clubes. Eles não podiam me chutar para fora porque eu estava muito envolvido. Mas com Billy Paul, eles imediatamente o fizeram saber que não era bem-vindo. Eu descobri que o reitor assistente recebeu a tarefa de certificar-se que ele receberia as 100 penalidades que fariam com que fosse expulso da escola. Billy era meu amigo e rapidamente comecei a ver essas atitudes prejudiciais a ele. Algo tão pequeno como deixar as calças sobre sua cama já era passível de penalidades. Mas eu deixava a minha cama desarrumada sem sofrer nenhuma penalidade. Usando minha posição de liderança no campo, comecei a lutar e mantive Billy no colégio por cerca de 6 semanas, a mais do que eles queriam. Mas, por fim, ele foi expulso. Não foi culpa dele. Eles simplesmente não o queriam lá. Um dia eu estava sentado na entrada do dormitório masculino e Billy Paul tinha ido ao escritório do reitor. Eu acho que eles estavam falando para ele que ele estava sendo expulso. Quando Billy saiu, foi diretamente para o seu quarto. Um pouco depois, o reitor saiu e estava na porta falando conosco, quando o telefone do escritório tocou. Ele atendeu e, quando voltou do seu escritório, ele perguntou: "Para onde o rapaz Brana foi?" Eu disse que ele havia ido para o quarto. Ele perguntou: "Ele usou o telefone?" Quando eu disse que não, o reitor disse: "Era o reverendo Brana, de Jeffersonville, Indiana, no telefone. Ele acabou de me dizer que tudo que eu havia dito para seu filho." Eu pensei, ainda bem que meu pai não consegue fazer isso. A partir daquela experiência e de outras, eu comecei a ver que o conhecimento do irmão Brana sobre os segredos dos corações era como o ministério de Elias. Em novembro de 1962, nas reuniões em Shreveport, Louisiana, eu disse ao irmão Billy Paul que se o irmão Brana viesse novamente para Belmont, eu iria patrocinar suas reuniões. As reuniões estavam programadas para março de 1964 e acabaram sendo parte da última varredura do irmão Brana pelo sul, começando em janeiro, no Arizona, e terminando em abril, na Flórida. Na semana anterior ao que estava programado para Belmont, ele estava em Dallas. No domingo de manhã eu disse para minha congregação: "Se vocês vierem à noite, eu lhes direi tudo o que eu sei sobre o irmão Brana. Assim vocês saberão como convidar as pessoas para as reuniões." Naquela noite eu já havia entrado no assunto há 15 minutos de um total de 1 hora que ia falar. E eu disse: "O irmão Brana, de todos os pregadores com os quais já estive, é o que mais demora, mas vale a pena ir às suas reuniões, porque sempre há coisas sobrenaturais acontecendo." Naquele momento, o telefone tocou no escritório da igreja e um dos jovens foi e atendeu. Ele estava tão branco como sua camisa quando voltou para a plataforma para me dizer que o irmão Brana estava no telefone. Eu fui até lá e disse: "Irmão Brana, você sabe o que eu estou fazendo?" Eu ia dizer para ele. Ele disse: "Sim, eu sei." Quando eu recuperei a compostura, eu disse: "Irmão Brana, eu estou errado." Ele disse: "Irmão Perry, eu liguei para te dizer para fazer tudo o que está em seu coração. E se você cometer um erro, eu te ligarei." Pelos próximos 2 anos, todas as vezes que meu telefone tocava, eu pensava: o que eu fiz dessa vez? Percebi que tudo que eu fazia, Deus via, e ele podia mostrar ao seu profeta.
Isso me fez perceber que eu tinha que ter cuidado com o que dizia, fazia e pensava. A primeira coisa que o anjo de Deus instruiu o irmão Brana a nos dizer foi: tenha cuidado com o que você pensa, porque seus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que suas palavras. Você não diz algo sem ter pensado antes. Seus pensamentos de hoje são suas ações de amanhã, e então se tornam parte do seu caráter, que é a única coisa que você leva consigo quando deixa este mundo. Uma vez que não pudemos alugar o auditório municipal em Belmonte por mais de 3 noites seguidas, programei o irmão Brana como palestrante de um banquete de agradecimento para os comerciantes da cidade. Então retomamos nossas reuniões no auditório. No dia do banquete, irmão Brana e eu conversamos do lado de fora de Hyde's Motor Inn, onde eles estavam hospedados. Eu estava esperando pelo irmão Brana, pelo irmão Billy Paul, para que eu pudesse lhe mostrar como conduzir o irmão Brana na entrada e saída da sala do banquete no Hotel Belmonte. Quando o irmão Billy retornou, fui encontrá-lo no carro. Assim que passei pelo irmão Brana, ele disse: é melhor você se apressar se quiser cortar o cabelo. Eu parei imediatamente. Eu não precisava cortar o cabelo. Como ele sabia que eu estava indo ao barbeiro? Então o irmão Brana compartilhou comigo como o Senhor tinha lhe mostrado uma visão sobre eu dizendo para minha esposa, mais cedo naquele dia, para avisar os garotos que estavam morando conosco naquela época, para me esperarem, para que eu pudesse levá-los para cortar o cabelo. Antes de eu me dar conta, eu disse: irmão Brana, eu percebo que és profeta como Elias. O Senhor ama o deserto e prega contra o espírito de Jezabel. Não almeja fama ou dinheiro, e tem chamado os líderes religiosos do mundo de hipócritas. Enquanto eu estava falando, o irmão Brana ergueu a mão como se quisesse me parar. Então disse: irmão Green, eu não digo nada sobre isso publicamente, porque o povo não entende o que é um profeta. Mas não vou negar que o anjo do Senhor disse no Rio Ohio, em 1933. Colocou suas mãos sobre os meus ombros e disse: irmão Green, haja o que houver, mantenha o seu equilíbrio nas Escrituras. De todos os conselhos que ele me deu, sou feliz por ter recebido este. Quando recebi a revelação de que ele era o Elias de Malaquias 4, 5, 6, com uma mensagem, minha Bíblia se tornou um novo livro. Em abril de 1964, eu estava hospedado no mesmo hotel em que o irmão Brana durante as reuniões em Tampa, Flórida. Depois de termos feito o check-in em nossos quartos, o irmão Brana saiu e pediu aos irmãos encarregados de alugar os quartos para arrumar outro para ele. 3 semanas antes, em Belmonte, ele havia feito o mesmo pedido a mim. Então em meu coração eu pensei: lá vem ele novamente. Ele captou aquilo em meu espírito, virou-se para mim e disse: irmão Perry, alguém cometeu adultério naquele quarto ontem à noite e não quero ficar lá. Acredito que esta é a razão pela qual homens como irmão Brana amavam o deserto. Era o único lugar onde ele podia ir e ficar longe desses espíritos. Eu penso que o irmão Brana era o homem mais generoso em dar gorjetas que já conheci. Às vezes parecia que quanto mais pobre o serviço, mais era gorjeta. Tive uma experiência em um certo café da manhã. A forma como a garçonete nos tratou faria você pensar que ela tinha comido chucrute no café da manhã. Nós pensávamos 2 vezes antes de pedir algo a ela. O irmão Brana gostava de vinagre nos ovos e ele pediu a ela um pouco. Ela disse: vinagre para quê? Logo ela se aproximou de nossa mesa e ele disse: irmão Green, você acha que que esta simpática moça soubesse que preciso de ketchup, ela me traria um pouco?
Ela pegou e deslizou sobre a mesa e disse: aqui está, seu ketchup. Quando comentei com o irmão Branham sobre a má atitude dela, ele disse: ela teve problemas com o marido antes de sair de casa esta manhã. Precisamos ajudá-la. Nosso café da manhã teria custado cerca de $1,50 mas cada um de nós deixou $5 de gorjeta para ela. Quando voltamos ao mesmo restaurante no dia seguinte, encontramos ela com uma atitude diferente. Um pouco de bondade pode fazer toda a diferença. Tenho 72 anos e enquanto estiver nesse tabernáculo terreno, quero que minhas ações reflitam aquele grande amor e compreensão para com os outros. Em agosto de 1964, acompanhei o irmão Branham em um grupo de irmãos em uma viagem de caça na Colômbia Britânica. Na viagem ao norte, às vezes ele dirigia meu carro enquanto eu lia para ele os manuscritos de uma exposição das 7 eras da igreja, que estava sendo preparado para publicação. Um certo dia cheguei ao fim do capítulo e ele me disse que queria fazer uma pausa. Naquele momento, um carro passou zunindo por nós, e um instante depois ele olhou e perguntou se eu sabia alguma piada. Bom, eu era do Texas, sabia várias. Pensei que o irmão Branham iria pegar no meu pé, mas eu sabia que teria um tratamento justo. Respondi que sim. Ele disse: viu aquele carro? Aquele casal vai precisar de ajuda na estrada e precisamos orar por eles. Mas a razão pela qual eu quero que me conte uma piada é porque desejo me afastar das visões por alguns dias para conseguir relaxar. Ajude-me a relaxar. Contei uma piada sobre um homem dormindo na igreja. Ele batia a mão no volante e dizia: essa foi boa, irmão Green. Nas 2 horas seguintes trocamos histórias. Ele disse: Jesus tinha senso de humor. Nas montanhas eu sempre era o mais lento nas caminhadas, mas o irmão Branham nunca me deixava ser o último. Ele estava sempre atrás de mim. Quando estávamos andando a cavalo, ele ficava atrás de mim. Por conta da neve ficamos isolados alguns dias e alguns homens passavam o tempo jogando dardos. Percebi que todas as vezes que o irmão Branham jogava, ele nunca ganhava, mas eu já o tinha visto arremessar dardos quando estava sozinho, e ele repetidamente acertava o alvo. Determinei que no próximo jogo, juntos, iria fazê-lo ganhar. Arremessei aleatoriamente, mas se eu acertasse 2, ele acertava 1. Se acertasse 5, ele acertava 4. Perguntei: irmão Branham, por que você não vence? Ele disse: irmão Perry, se há algum prazer em ganhar, por que não dá este prazer a você? Ele também me mostrou na Bíblia a palavra emulações e disse que significa competição. Sua humildade era sincera em todas as suas ações. Em 1964, tive o privilégio de sentar com o irmão Sidney Jackson e o irmão Billy Paul no escritório particular em Jeffersonville por umas 4 horas e meia, ouvindo o irmão Branham contar sobre as 5 vindicações da palavra falada. Enquanto ele contava sobre os esquilos, pensei comigo mesmo: ou estou ouvindo um profeta de Deus, ou este é o maior enganador que já conheci. Ele parou e disse: irmão Green, não pense assim. Isto é Deus. Se aquilo acontecesse com você alguma vez, mudaria a sua vida. Ele nos disse sobre o peixinho, os esquilos, a arte e os meninos, a tempestade e o tumor na irmã Meda. Antes de sairmos, o irmão Sidney Jackson e eu estávamos sobre um tapete de pele de urso cinzento que ele tinha acabado de pegar do taxidermista. Ele colocou seus braços ao meu redor, orou por mim,
exatamente a mesma oração que fez por mim na noite em que o busquei e o coloquei no carro 14 anos antes. Então ele pegou uma caixa de madeira, a qual o irmão Jackson lhe deu na África, e retirou a tampa. Dentro havia pedras que ele colecionava e polia. Tirou uma e entregou a mim e disse: "Aqui está um urso marrom." Anos depois, quando fui à União Soviética, aprendi que o emblema deles era um urso marrom. Tive uma recepção muito calorosa lá. Pensei que talvez o irmão Brana viu que eu iria àquele lugar. Até hoje aquela pedra me faz lembrar que conheci um profeta de Deus. O irmão Brana me pediu para iniciar uma igreja em Tucson. Tinha ouvido que ele havia pedido a outra pessoa para começar, então eu hesitei, mas ele continuou a fazer comentários a mim sobre iniciar uma. Mais tarde, em 1965, enquanto conversava com o irmão Brana, ele disse: "Irmão Green, você nem aqui estava quando a minha comissão veio em junho de 1933. Eu nunca havia dito a ele meu aniversário, mas eu nasci em 1º de julho daquele ano. E ele me disse: agora nós sabemos que o 7 significa na sua data de aniversário. Mas ele não me disse o que aquilo significava. O 1 significa que você é bom para começar as coisas. O que quer que seja que você vá começar em Tucson, comece antes do seu 33º aniversário. Eu estava com 32 anos. Quando o irmão Brana falou isso, e se ele não tivesse me dito aquilo, eu nunca teria mudado para Tucson em novembro de 1965. Eu teria esperado até o começo do ano de ter pago meus impostos. Era o que minha família queria que eu fizesse. Mas depois de o irmão Brana dizer aquilo para mim, eu disse à minha família: que Deus impeça que algo aconteça com o irmão Brana. Se acontecer e não houver uma igreja em Tucson, será uma catástrofe para muitas pessoas. Então foi por isso que mudei para Tucson e iniciei o tabernáculo de Tucson. Inauguramos a igreja apenas 5 domingos antes do irmão Brana ser tirado de cena. Fui privilegiado de viajar para 135 países. Já voei cerca de 3 milhões de milhas e tenho dedicado 40 anos da minha vida para um propósito: ser uma fiel testemunha do que vi e ouvi. Se você quiser minha comissão, ela está em Atos 4:20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não sou um bom pregador de mistérios ou ensinar. Minha comissão são as experiências pessoais e testemunhos, e o privilégio de ter estado com o profeta de Deus. Irmão Brana era um homem assim como Elias era um homem. Ele foi um filho de Deus que passou pela adoção, como a Bíblia se refere a isso, que foi amado por Deus, confiado por Deus e um exemplo para todos nós. Ele tinha o caráter para conduzir a palavra falada. Enquanto não tivermos esse mesmo caráter, não teremos a habilidade da palavra falada, porque sem esse caráter, alguns provavelmente usariam este poder para sucumbir outros. Algumas pessoas dizem não haver diferença entre Jesus e o irmão Brana, mas Jesus nasceu de uma virgem, o irmão Brana não. Jesus não precisou de um Salvador, o irmão Brana sim. Jesus nunca disse: assim diz o Senhor. Ele disse: eu vos digo. Pessoas poderiam confundi-lo com Jesus por causa da vida que ele vivia. Se o Espírito de Cristo está em nós, é assim que nossas vidas devem ser. Que isso possa fazer com que as pessoas vejam apenas Jesus em nós. Que Deus vos abençoe. Amém.